Igrejas costumam ser associadas a silêncio, fé e momentos de reverência, mas quando uma câmera começa a gravar no lugar certo, até uma oração comum pode virar uma cena difícil de explicar, de imagens que parecem se mexer no altar às sombras em catedrais, vultos em corredores vazios, igrejas abandonadas e gravações que viralizaram no Vaticano. Esses registros deixaram muita gente pausando o vídeo para tentar entender o que viu. Alguns parecem sobrenaturais, outros podem ter explicações bem mais terrenas, mas todos foram filmados. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clique embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Um fiel gravava uma oração dentro da capela da Catedral de Santiago, em Saltillo, no México, em junho de 2016. A cena era bem comum: igreja escura, luz amarelada, velas acesas e o crucifixo no altar. Só que, quando a câmera fechou no rosto da imagem de Jesus, apareceu um detalhe que muita gente achou impossível para uma escultura. Por alguns segundos, os olhos da imagem parecem se abrir. Depois, tudo volta ao normal. Quando o registro caiu na internet, espalhou-se rápido. Ivan Escamilla, de um portal mexicano ligado a pesquisas sobrenaturais, divulgou o vídeo e defendeu que aquilo era real. Segundo ele, mais de 20 pessoas analisaram as imagens por semanas, incluindo editores de vídeo, técnicos de efeitos especiais, escultores e religiosos, sem achar sinais claros de montagem. Mas a Diocese de Saltillo não entrou nessa versão. O vigário da catedral disse que o mais provável era uma ilusão de ótica, causada pela luz amarelada, pelas sombras no rosto da escultura e pela expectativa de quem já estava naquele ambiente religioso. Outras análises ainda apontaram um detalhe importante: a peça seria de madeira maciça, com os olhos pintados na própria estrutura. Ou seja, um movimento real das pálpebras não faria sentido sem alguma alteração na imagem. Mesmo assim, o vídeo seguiu circulando. Para uns parecia um sinal, para outros era só luz, sombra e sugestão fazendo o trabalho. Aaron Peterson, de 38 anos, entrou na Mary's Catholic Church, em Fenimore, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, dizendo que precisava falar com um padre. Só que o zelador percebeu rápido que aquilo não era uma visita comum. Aaron tentou entrar em áreas restritas, subiu no altar e começou a mexer em objetos sagrados da igreja. Quando a polícia chegou, ele estava ajoelhado perto do altar, falando de forma confusa e dizendo que era Jesus Cristo. Em alguns momentos, abria os braços, caía para trás no piso e não respondia direito às perguntas. A tensão subiu quando ele passou a jogar castiçais de metal e ignorou as ordens dos agentes. Na contenção, os policiais usaram um equipamento de choque e seguraram Aaron no chão. Durante a confusão, ele teve um corte na nuca e foi levado por paramédicos ao hospital para tratar o ferimento e passar por avaliação médica. Depois de ser liberado, ele foi encaminhado à cadeia do condado. Nas redes sociais, muita gente tratou as imagens como se fosse um caso de possessão dentro da igreja, mas a investigação apontou para outra explicação. Segundo as informações do caso, Aaron tinha interrompido remédios de controle psiquiátrico pouco antes e estava desorientado. A ocorrência foi enviada ao Ministério Público local, com recomendação de acusações por conduta desordeira e resistência à prisão. Em 1990, uma igreja evangélica em Sofia, na Bulgária, vivia um culto que já tinha peso histórico. O país ainda vinha de anos de repressão religiosa, e aquela congregação tinha acabado de conquistar espaço para atuar legalmente. No meio da celebração, um grupo missionário americano participa com música, oração e a igreja inteira parece mergulhada naquele momento. Só que a fama dessa fita VHS não veio do coral, nem da pregação, veio de uma figura parada ao fundo. Um homem de túnica branca, cabelo comprido e barba, muito parecido com a imagem popular de Jesus Cristo. O detalhe que fez a história crescer é que, segundo relatos ligados à gravação, ninguém ali lembrava de ter visto aquele homem durante o culto. A figura só teria chamado a atenção depois, quando a fita foi revista. E aí o vídeo ajudou o mistério. Imagem antiga, tremida, granulada, cheia de falhas. Tudo fica mais difícil de confirmar. Para muitos fiéis, aquilo virou uma aparição. Para os céticos, pode ser algo bem mais simples. Uma pintura, um recorte, um painel no fundo, ou até uma ilusão causada pela baixa qualidade da gravação. É por isso que o vídeo continua circulando. Ele mostra algo estranho bastante para prender o olhar, mas não entrega prova suficiente para dizer que foi algo além da própria imagem.
Em abril de 2020, o Papa Francisco apareceu na janela do Palácio Apostólico, no Vaticano, durante uma oração tradicional transmitida pela TV. Só que a cena já começava estranha por um motivo bem real. A Praça de São Pedro estava vazia por causa do isolamento da pandemia. Aí veio o detalhe que incendiou a internet. Numa versão que viralizou, ele acena, começa a se virar para entrar e desaparece da imagem de uma vez. O corte foi seco demais. Em pouco tempo, já tinha gente dizendo que o Vaticano estava usando um holograma do Papa, ou escondendo alguma coisa sobre a saúde dele. Mas a transmissão oficial completa, do Vatican News, mostra outra coisa. Francisco não some no ar, ele apenas vira de costas e entra normalmente. O vídeo estranho veio de uma retransmissão da WWMT-TV, uma emissora local de Michigan, nos Estados Unidos. O mais provável é que tenha sido uma falha técnica na exibição do sinal, com a imagem cortando na hora errada. Parecia mistério pronto para viralizar, mas nesse caso era só transmissão dando problema e a internet fazendo o resto. John Adlington não estava fazendo uma grande caçada sobrenatural. Ele era um engenheiro eletrônico britânico, conhecido na internet por postar vídeos curiosos, e naquela noite filmava a parte de fora da Catedral de Lincoln, na Inglaterra. O lugar já fazia metade do trabalho, uma construção antiga, iniciada no século XI, cheia de pedra, silêncio e histórias de aparições em roteiros de turismo assombrado. Só que, enquanto a câmera passava pela lateral da catedral, alguma coisa apareceu entre as pilastras. Uma silhueta escura parada à distância, com um rosto claro surgindo por um instante, e o mais estranho é que ela não fica ali esperando ser vista. John percebe o vulto e vai direto até a coluna para tentar entender quem estava ali, mas quando chega perto não encontra ninguém. O espaço aparece vazio, sem ninguém fugindo, sem uma resposta imediata, só aquele silêncio pesado de gravação feita à noite. Depois que o vídeo foi publicado, muita gente ligou a imagem às lendas locais sobre monges e espíritos antigos rondando a catedral. Já os mais céticos viram outra possibilidade, uma pessoa vestida de escuro, se escondendo rápido para não ser identificada. Mesmo assim, pela forma como a figura aparece e some atrás da pilastra, o registro continuou circulando como um dos flagrantes mais estranhos feitos ali. Um vídeo gravado na Praça de São Pedro, no Vaticano, deixou muita gente arrepiada por causa de um detalhe quase escondido no alto da Basílica de São Pedro. Lá embaixo, os turistas caminhavam normalmente, mas bem abaixo de um dos relógios da fachada, aparecia uma sombra escura, parada atrás de uma janela. Tinha formato humano, não mostrava rosto e não se mexia, só parecia estar ali olhando tudo de cima. Quando o zoom aproxima, a imagem fica ainda mais estranha. A silhueta preta atrás do vidro ganhou força justamente por estar em um dos lugares religiosos mais famosos do mundo. E aí o vídeo começou a circular como se fosse um flagrante real de uma presença misteriosa dentro da basílica, só que a explicação era bem menos sobrenatural. A gravação foi publicada em 2015 pelo canal Toxic Ghost Videos, que depois mudou de nome para Rick Now TV, e o próprio título original já indicava o truque. Era um experimento feito com CGI, ou seja, computação gráfica. O problema é que vários sites sensacionalistas deixaram esse aviso de lado e espalharam o clipe como se um turista tivesse filmado algo real no Vaticano. A montagem funcionou porque usava um cenário verdadeiro carregado de peso religioso, com um detalhe escuro e imóvel no ponto certo. Quem via rápido sem contexto podia mesmo ficar desconfiado, mas a tal sombra misteriosa não era aparição, era efeito visual. Thiago Roberto, conhecido na internet como Thiago Furacão, entrou à noite numa igreja abandonada para gravar a lenda da noiva fantasma. A história do vídeo era bem típica de terror online, uma noiva presa ao altar depois de um casamento que teria acabado mal, só que o cenário ajudava. Igreja escura, lanterna na mão, paredes gastas, bancos vazios. Ali, qualquer estalo já parecia alto demais. Logo no começo, ele e outro homem escutam ruídos vindos de fora. Depois encontram uma marca de mão numa janela cheia de poeira e começam a andar pela igreja tentando entender se havia alguém ali. A câmera treme, os dois falam baixo, e uma batida forte faz a tensão subir de vez. Um deles chega a olhar para o forro, desconfiado de algum movimento acima. Aí no fundo da igreja, perto do altar, surge uma silhueta branca parada no escuro.
A reação dos dois segura o susto. Eles gritam, correm pela mata e um deles ainda cai no caminho, enquanto a câmera continua gravando tudo fora de controle. Para quem assistiu sem contexto, era o tipo de cena que fazia muita gente voltar alguns segundos para conferir, mas foi justamente aí que o caso ganhou outra camada. A gravação, lançada em 2020, passou de milhões de visualizações, mas também levantou muita desconfiança. Canais de análise apontaram que as produções de Thiago costumam seguir uma linha de encenação, com atores, truques de câmera e edição para criar sustos. Então a imagem até arrepia, mas a explicação mais provável não fica no sobrenatural, fica no vídeo bem montado, no cenário certo e no susto entregue na hora exata. Um motociclista seguia por uma estrada quase vazia, à noite. De um lado, um muro, do outro, mato fechado. A luz era fraca, e a gravação não tinha perseguição, grito, nada armado demais. E talvez seja isso que deixa a cena estranha. Ele só vai seguindo o caminho, até que uma capela antiga aparece no escuro. A fachada é branca, tem uma escadaria na frente e uma cruz no alto. Por alguns segundos, parece só uma igreja velha no meio do nada. Só que, quando se aproxima, é possível ver as luzes simplesmente piscando do lado de dentro do local. É rápido. A moto passa, a luz muda e a capela fica com seu interior piscando. Para quem acredita nesse tipo de história, bastou esse instante para chamar o lugar de igreja assombrada. Mas a explicação mais provável é bem mais simples, já que muitos indicam uma possível falha elétrica ou até algo combinado, onde alguém do lado de dentro ficava apagando e acendendo a luz justamente para causar medo. Quando esse vídeo começou a circular, muita gente achou que era uma gravação feita no Vaticano. A legenda dizia que uma figura escura, com asas, tinha surgido no alto de uma igreja, bem perto da cúpula, subindo pela cruz antes de desaparecer no céu. E a câmera tremida ajudava, dava aquela sensação de flagrante pego no susto, daqueles em que a pessoa pausa para tentar entender o que acabou de ver. É raro. Se foi. Só que a história real era outra. A igreja não ficava no Vaticano, era a Catedral de Nossa Senhora da Assunção, em Granada, na Nicarágua. E a criatura também não estava ali de verdade, ela foi criada pela JJPD Producciones, uma produtora nicaragüense, como um trabalho de entretenimento. O vídeo original saiu no YouTube em 2019. Em 2020, ele voltou a circular com legendas falsas falando em criatura no Vaticano, e aí ganhou força de novo. Os próprios criadores chegaram a mostrar bastidores, explicando como fizeram a figura em 3D e a colocaram sobre a filmagem da catedral. Mesmo assim, o clipe ainda aparece por aí sem contexto, e muita gente acaba tratando uma montagem como se fosse um registro inexplicável. Uma câmera de segurança dentro de uma igreja vazia chamou atenção por causa de duas figuras pequenas e brilhantes no corredor. A imagem é de visão noturna, meio esverdeada. A igreja está silenciosa, os bancos aparecem parados, o candelabro lá no fundo e não tem ninguém visível por perto. Até que aquelas duas formas surgem entre os bancos. Nas imagens, os vultos atravessam o corredor e se mexem como se fossem duas crianças circulando pela igreja durante a noite, e, jamais para o final das imagens, uma terceira criança aparece junto. Para quem acredita em atividade paranormal, a cena ganhou força rápido. Duas supostas presenças de criança dentro de um lugar completamente vazio, mas, olhando com mais calma, a história fica menos misteriosa. O brilho das figuras parece artificial, elas não projetam sombras de um jeito natural, e o movimento dá a impressão de ter sido colocado por cima da gravação. Mesmo assim, o vídeo funciona porque junta um cenário silencioso, uma igreja escura e uma aparição inesperada. Para alguns, foi um registro espiritual. Para os mais céticos, uma edição feita para assustar quem estava assistindo. Durante um culto da Roadmap Ministry International em Bloemfontein, na África do Sul, o apóstolo David Punyani fez uma pergunta simples aos fiéis: qual seria a maior conquista de uma pessoa na Terra? Um senhor da igreja se levantou, pegou o microfone e respondeu com calma. Falou sobre viver de forma justa e glorificar a Deus. Até aí, era só mais um momento normal de pregação. A polêmica começou depois. Um jovem dos Estados Unidos assistiu à transmissão e avisou a igreja por e-mail, em dezembro de 2022, que tinha visto alguma coisa passando atrás daquele homem. Segundo a igreja, a equipe pegou o trecho e deixou a imagem bem mais escura para destacar o que ele dizia ter notado. Uma figura branca meio transparente cruzando o fundo, atrás das persianas, enquanto o fiel continuava falando. To prepare us where we are going.
O detalhe que chama a atenção é que ninguém dentro do templo parece perceber nada. O pastor segue no púlpito, o homem termina a resposta e o culto continua normalmente. Só depois que a transmissão circulou é que o caso ganhou força. A própria igreja publicou um material dizendo que um anjo tinha aparecido na câmera. Para alguns, aquilo virou sinal espiritual. Para outros, pode ser reflexo, edição, falha da câmera ou alguém desfocado passando no fundo. E como o vídeo já aparece alterado para realçar a figura, fica difícil saber o que estava mesmo na gravação original e o que ficou mais forte depois do ajuste. O resultado foi esse: uma cena comum de culto virou discussão na internet, com gente vendo milagre e gente tentando encontrar uma explicação bem mais terrena. Um explorador urbano entrou à noite numa igreja de madeira isolada, achando que ia achar só mais um prédio largado. Por fora, a construção já incomodava, escura, cercada por mata e iluminada apenas pela lanterna dele. Lá dentro, o andar de cima estava destruído, com madeira solta, parede gasta e um silêncio pesado. Só que, quando ele desceu, a capela era diferente. Os bancos estavam alinhados, a cruz seguia na parede e havia várias fotos antigas penduradas, como se alguém ainda mantivesse aquele espaço em ordem. Enquanto ele olhava os retratos, a câmera falhou por um instante, e logo depois a gravação virou correria. Em velocidade normal, quase não dá para entender o susto, mas ao desacelerar o vídeo, aparece o detalhe que fez muita gente rever a cena. No canto da capela, por poucos quadros, dá para ver uma figura pálida sentada em um dos bancos. Depois, já do lado de fora, quando ele olha para trás, algo parecido surge outra vez na janela, acompanhando a saída dele. Não há confirmação de nada sobrenatural, poderia ser alguém escondido, uma edição, uma brincadeira ou só uma ilusão criada pela luz e pela câmera tremendo. Mas o explorador não ficou para tirar a dúvida. Ele passou pela cruz no gramado e saiu dali o mais rápido que conseguiu. Um explorador urbano entrou numa igreja abandonada, esperando encontrar o básico: poeira, madeira cedendo e aquele silêncio pesado de prédio esquecido. E, no começo, era isso mesmo: teto danificado, entulho na parte principal, vitrais quebrados e bancos antigos cobertos de sujeira. Só que tudo mudou quando ele desceu para o porão. Lá embaixo, o lugar não combinava com o resto da igreja. O subsolo estava limpo demais. Tinha móveis brancos, piso varrido, baldes e ferramentas arrumadas, dando a sensação de que alguém ainda usava aquela área escondida. Quando a lanterna chega ao fundo do corredor, uma pessoa aparece sentada no escuro, segurando um celular. O susto vem justamente porque até ali, ele achava que estava sozinho. E o mais estranho é o silêncio. Ninguém grita, ninguém avança. Só fica aquele instante desconfortável em que os dois entendem que foram vistos. Apesar da tensão, não houve confronto. O explorador não tentou conversar nem continuar olhando o porão. Ele apenas recuou e foi embora, porque naquele tipo de lugar, insistir era uma péssima ideia. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.